O ministério e a direção do Espírito Santo. No vídeo de hoje, a segunda parte do texto, o campo missionário. Aqueles missionários que foram enviados sem a direção de Deus, aqueles que se auto-intitulam missionários. O texto do pastor Eliseu Queiroz de Souza foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O campo missionário. Terminamos o artigo anterior dizendo que o trabalho missionário precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Este assunto de missões é de suma importância e acha-se em pleno desenvolvimento. O fundador de missões, todos sabemos que foi Jesus Cristo. No sentido restrito, missionário é uma pessoa designada para levar a mensagem em terras estrangeiras. Cristo fundou um colégio missionário, preparou seus discípulos pensando no mundo e não na Palestina somente, embora eles nada soubessem disso. Cristo foi realmente o maior missionário que este mundo já viu. Ele não era deste mundo, mas vejo como o grande enviado de Deus. Depois de haver preparado os seus discípulos e realizado a obra da redenção do homem perdido, voltou para o céu. Mas antes de sua partida, disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 15:15 e passagens paralelas. Assim como vemos que a obra missionária nasceu com a Igreja e a missão da Igreja é a da evangelização do mundo, não pode haver missão sem Igreja. Os missionários são membros de igrejas locais. De outro modo, não poderiam ser chamados missionários. Eles são enviados e mantidos pelas igrejas que os enviam. De modo que missão e igreja são uma só coisa. Nenhuma igreja deve enviar um missionário sem estar certa da direção do Espírito Santo, e ninguém deve sair ao campo de missões se não estiver certo da sua chamada para esse tão importante trabalho. Não se confundir direção com mero entusiasmo ou o desejo do obreiro. Nem todos os que mostram algum desejo são verdadeiramente chamados, e os que saem sem a direção autêntica do Espírito Santo nunca são bem-sucedidos. Pelo contrário, causam grandes estragos à obra e depois, não de muito tempo, voltam sem nada de notório ter realizado, senão o escândalo. Quando o missionário não tem a direção e a visão da obra, ele inverte a função da sua missão. Em vez de ser um ganhador de almas, anda de igreja em igreja pedindo dinheiro e negociando com miudezas e etc. Quando Deus envia, cuida também do seu enviado. Eu não sou contra que se ajude aos missionários. Já disse que eles são sustentados pelas igrejas. Nós aqui sempre temos dado boas ofertas a missionários e contribuímos também para as missões. Refiro-me àqueles que não trabalham, não produzem, estragam a obra e ainda para isso pedem dinheiro. Tem-se posto muito dinheiro fora, sustentando pessoas enviadas fora da direção do Espírito Santo, enquanto outros que foram enviados por Deus trabalham e a obra prospera. Finalmente, voltam e procuram as igrejas que os enviaram a fim de que elas o sustentem, mesmo sem trabalhos e sem igreja. Enviar missionários não é brincadeira. Outras vezes, a iniciativa é do próprio pastor da igreja local, que deseja ver sua igreja no campo missionário, competindo com outras que lá já estão. Então, ele mesmo escolhe um missionário dentre os seus cooperadores e o envia, mesmo que o enviado não sinta direção. Isso também é uma espécie de vaidade.
Só Deus pode falar à pessoa que às vezes não está precisando em sair ao trabalho, especialmente no exterior, porque Ele chama, ocasiona e prepara o homem para a obra, como fez com Abraão, quando o chamou para deixar a sua terra e os seus parentes. Abraão foi e o Senhor foi com ele. Mas nós, homens, não podemos mandar outro sair sem que ele também sinta a direção do Espírito Santo. Se uma igreja deseja cooperar com a obra missionária, não quer isso dizer que ela seja obrigada a enviar um missionário. Poderá cooperar enviando ajuda em dinheiro para os que já se encontram no trabalho e esperar até que Deus chame um dos seus, se é que no seu campo existem. Mas isso é o que muitos não estão dispostos a fazer. Acham melhor mandar um missionário, nem que seja falsificado, isto é, não seja um autêntico missionário. Hoje em dia, se falsifica tudo, e no terreno religioso, as falsificações são abundantes. A Bíblia fala de falsos irmãos, falsos profetas e até falsos crentes. Esses negócios de falsos missionários aqui em São Paulo é como uma praga. Qualquer desviado, excluído de suas igrejas, junta um grupinho em torno de si e se intitula missionário. Aqui há muitos desse tipo. Eles se intitulam de pregadores de multidões, pregadores de cura divina, embora fique patente que as curas que eles dizem fazer são uma farsa e ninguém fica curado. Antes, as moléstias entre eles aumentam cada vez mais. Dizem também que oram por revelação do Espírito Santo. Não sei onde eles acham esse tipo de oração. Montam até escritórios, só com o fim de enganar a boa-fé dos menos esclarecidos e arranjar dinheiro. E nas suas reuniões, geralmente tiram 3 ofertas em cada reunião. Usam todos os tipos de ardis, especialmente preparados somente para tirar dinheiro do povo. Os tais não precisam ser enviados, são missionários só de nome. Bem disse deles o apóstolo São Paulo. São obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 de Coríntios 11 e 13. A fraude, além de ser pecado, é também um crime. Mas os tais não estão se incomodando com isso. Meus irmãos, eu acho que uma das principais causas do aparecimento de tanta coisa errada no seio da igreja é a consagração de pessoas fora da direção do Espírito Santo. Um homem consagrado fora da direção do Espírito Santo, em vez de ser um pastor, ele vai ser um mercenário, e os mercenários têm causado grandes estragos no trabalho do Senhor, conforme veremos em próximo artigo. Não perca a parte 3 do texto O Ministério e a Direção do Espírito Santo. Na parte 3, o pastor Eliseu Queiroz de Souza vai falar sobre o avivamento e os seus segredos no ministério. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.